Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jana. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Fazem 5 anos que eu me livrei de um relacionamento abusivo. No começo é tudo lindo, tudo flores, várias declarações de amor, você tá apaixonado pela pessoa. Então é normal a gente não dar tanta atenção para algumas coisas que são importantes durante esse período do namoro. Mas quando a gente começa a namorar, a gente acha a pessoa perfeita. E só depois, com o passar do tempo, a gente vem percebendo algumas coisas, principalmente na questão do caráter. Então, eu fiquei junto 5 anos com essa pessoa, morei junto por 3. Tem muita coisa importante que a gente precisa perceber durante o namoro e que a gente não percebe porque a gente está apaixonado. Ou às vezes até percebe, mas a gente meio que se faz de cego, a gente não quer. Muitas vezes a gente não quer questionar para não brigar, para não causar um estresse. Meu relacionamento foi um relacionamento muito conturbado. A gente tinha diferença de 4 anos de idade. Eu sou mais velha que ele. Quando a gente começou a namorar, ele tinha 17, eu tinha 21. E foi um relacionamento muito conturbado porque estávamos em times diferentes, em tempos de vida diferentes. Eu já estava mais madura, porque já tinha vivido muitas coisas, já tinha curtido bastante, já tinha ido para balada. E ele nunca tinha ido para uma balada. Nunca tinha ainda saído para a vida. Eu fui a segunda namorada dele. Ele também foi meu segundo namorado. E começamos a um conhecer o outro. Só que o que mais me feriu foi a questão das traições. Depois de um tempo de namoro, eu comecei a descobrir algumas traições. Isso me feriu muito, muito. A traição é uma ferida que, como se fosse de uma facada no peito, e que aquela dor nunca cessa. Cada vez que você olha para a pessoa, você lembra da traição e aquilo te dói, te fere, te leva para uma tristeza tão profunda que você não consegue mais olhar a pessoa como antes. Todo aquele amor que você sentia pela pessoa já não é mais o mesmo, por conta dessa ferida aberta. E não há declarações de amor que faça sarar essa ferida, que faça curar essa ferida. Não existe declarações nas redes sociais, não existe tatuagem no peito com seu nome provando, querendo provar um amor, se não tem respeito. Eu tive tudo isso. Na minha festa de aniversário de 27 anos, ele tatuou meu nome no peito, como uma prova de amor. Mas a mesma boca que falava que me amava e que declarava nas redes sociais todo dia 5 que me amava, foi a mesma boca que me traiu enquanto eu dormia dentro da minha própria casa. Então, não se iludam, meninas. Se vocês estão em um relacionamento abusivo, desde o início do namoro eles dão sinais de que eles são abusadores. Mas a gente precisa estar atenta. A gente precisa deixar o nosso sentimento de lado. A gente precisa deixar a paixão de lado para poder enxergar que estamos caminhando por um caminho sem volta. Quando a gente foi morar junto, no segundo ano de namoro, o sonho dele era ser pai. Ele me cobrava muito um filho e eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando, estava estudando e estava em outra vibe da vida. Não tinha nenhuma referência de criança perto de mim e estava em outra pegada. Mas ele estava muito focado em ser pai. Queria muito, era o sonho da vida dele, era ser pai. E como ele sabia que eu me cuidava muito e eu não fazia nada com ele sem preservativo, um dia a gente discutiu sobre essa questão, que ele queria muito ter filho e eu não queria naquele momento. E ele me revelou que ele estava furando a camisinha para tentar me engravidar.
E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito chateada, muito. Porque é uma coisa muito séria. Ter filho é uma coisa muito séria. E os dois precisam querer, os dois têm que estar preparados. E eu não via maturidade nele. Eu também era muito imatura, mas eu não via maturidade nenhuma nele para ser um pai. Que eu sabia que ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande, é uma vida que você tá gerando e que você vai ter responsabilidade pelo resto da vida, pelaquela pessoa. E quando eu descobri, eu fiquei muito chateada, muito mesmo, me senti traída. E a gente conversou, e aí eu decidi começar a planejar. Já que ele não ia desistir da ideia de tentar me engravidar, então eu comecei a conversar com ele e a gente começou a planejar. Depois de 3 anos já morando junto, eu engravidei do Baruch. E foi um momento muito especial na minha vida. Foi um momento que eu abri mão de tudo, dos meus sonhos, da faculdade, de tudo que eu estava fazendo para gerar aquela vida que Deus me deu. Porque era um momento especial, é um momento único na vida de qualquer mulher, poder gerar. E eu estava decidida que eu queria viver aquele momento o mais intenso possível, que era um momento único e especial de poder gerar uma vida. Então eu abri mão de tudo que eu estava fazendo, dos meus sonhos, dos meus projetos, para gerar um filho. O meu filho e o filho que ele tanto queria. E durante a gestação foi o momento mais difícil para mim, porque eu comecei a enxergar coisas que antes eu via, mas eu me fazia de cega. E aquilo que eu não gostava começou a ficar mais e mais intenso. E eu não consegui mais aguentar. Então, era muita falta de responsabilidade, muita falta de maturidade. Muitas coisas aconteceram. E nós, mulheres, quando a gente está gerando, a gente amadurece muito rápido. Infelizmente, quem está com a gente, maioria das vezes, não nos acompanha. Não sei o que acontece, mas a gente amadurece e eles parecem que retrocedem, sabe? E é o momento que você mais precisa da pessoa. É o momento que você mais precisa de um companheiro maduro para te ajudar naqueles momentos difíceis que vão vir. Mas, infelizmente, a pessoa não acompanha. Ela retrocede naquilo. E de vez amadurecer, às vezes até apodrece. E foi toda essa situação de traição, de falta de maturidade, de responsabilidade, que eu percebi que eu estava numa furada e que eu estaria sozinha. Que eu já estava sozinha, né? Porque eu já ia para os lugares sem ele, a gente era muito diferente em muitas coisas. Então, aonde eu ia, ele não me acompanhava. Aonde ele ia, eu acompanhava, fazia de tudo para agradar, mas ele não me agradava muitas das vezes. Eu ia para o cinema sozinha, eu ia para as festas sozinha. Toda vez que eu encontrava com os meus amigos, eu estava sozinha. Tinha alguém, mas eu estava sozinha. Então, era muito difícil de lidar com toda aquela situação durante a minha gestação. E eu ia trabalhar, ele ficava em casa jogando videogame, eu ia trabalhar com barrigão enorme, pegava condução de pé, ninguém me dava lugar, trabalhava o dia todo, não tinha horário para sair. E quando eu retornava para casa, eu queria ter um pouco de descanso e de carinho. E era só briga. Porque eu chegava, ele estava no videogame, do mesmo jeito que eu saía, ele estava. Muitas das vezes ficava o dia inteiro no celular, só de conversa fiada com um monte de mulher. E aquilo me feria de uma tal forma que eu não consegui suportar. Teve um dia que a gente brigou, eu acabei agredindo ele e nosso relacionamento foi só ladeira abaixo. Quando o Baruch completou 6 meses de nascido, a gente brigou e eu peguei as coisas dele e falei que eu não queria mais que ele morasse na minha casa. Foi a primeira vez que eu me separei de corpos, depois de 3 anos da gente morando junto. E foi um momento muito difícil para mim, porque foi um momento que eu fiquei desempregada. Assim que eu voltei de licença maternidade, me mandaram embora do meu emprego. E eu me vi sozinha, desempregada, com um bebê recém-nascido.
para cuidar. E todas as vezes que eu pedi ajuda pro próprio filho dele, ele me humilhava. Às vezes eu não tinha dinheiro para comprar fralda e a criança precisava da fralda. E eu tinha que me humilhar para pedir para ele um pacote de fralda pro filho dele. E sabe o que ele me falava? Eu não vou roubar para te dar. Se vira. Pede pros seus machos. Eu não vou fazer. Quando eu tiver condições, eu compro. E aquilo me feriu tanto, aquilo doeu tanto o meu coração, a minha alma, que eu comecei a entrar numa depressão pós-parto. Fiquei muito mal. Fiquei mais de 2 anos sem espelho, meu espelho quebrou, eu não tinha coragem de comprar outro, eu não queria me olhar no espelho, eu não me arrumava. Minha autoestima ficou lá embaixo. E ele me humilhava. Eu tava magrinha porque eu amamentava, então eu fiquei muito magra. O pessoal até me zoava, falando que eu parecia as meninas da Cracolândia, porque era só osso aqui. E fiquei muito mal mesmo. E toda vez que eu falava com ele, eu me humilhava, me xingava. E aquilo só me deixava mais e mais e mais pra baixo. Eu lembro quando a gente separou, ele falou pra mim: agora quero ver quem vai querer ficar com você. Que agora você tem filho. E homem nenhum gosta de mulher com filho. Aquilo, nossa, me feriu tanto, que por um tempo eu comecei a acreditar nisso. Mas Deus, ele foi tão bom comigo nesse período, por mais que foi um período muito difícil, um período de muita tristeza, de muitas dificuldades, de faltar coisas em casa e eu não ter pra poder dar, de meu filho pedir um suco e eu não ter R$1 pra comprar um suco pra dar pra ele. E ele chorar porque ele queria o suco e eu chorar mais ainda porque eu não tinha como comprar, não tinha dinheiro. Então foi um momento muito doloroso, mas foi um momento que Deus, ele se mostrou um pai. Ele me ensinou a ser dependente dele. Eu que sempre fui uma mulher independente, meu pai sempre me criou para ser uma mulher independente, de não depender de nenhum homem, de ninguém. Eu estava dependente de Deus e ele não me decepcionou, ele não me abandonou, ele cuidou de mim como uma filha amada. Ele mandava pessoas na minha casa para me ajudar, tanto financeiramente quanto com alimentos. Nada faltou. Ele usou até meus próprios inimigos para me abençoar. A namorada do meu ex, que ele me traiu, ela que pagava a pensão por um tempo, porque eu coloquei ele na justiça, porque ele não me ajudava financeiramente. E para ele não ir preso, ela que pagava a pensão, então me ajudava muito. E teve uma vez que meu filho, ele foi pra creche, era época de frio, e ele tava com as roupinhas todas curtas, as calças todas já chegando no joelho, e eu colocava uma meia maior pra ele não ficar com frio na canela. E eu lembro que eu orei e falei: Deus, eu preciso de um emprego para poder comprar roupa pro meu filho. Me ajuda, eu preciso arrumar um emprego urgente. E eu lembro que passou algumas semanas e do nada ele apareceu na minha casa sem avisar, eram umas 8 horas da noite e ninguém vinha. Eu moro sozinha com o Baruch, então ninguém vinha na minha casa. E nesse dia ele bateu na porta, quando eu abri era ele com um monte de sacola de roupa da Castellin, que é uma loja de roupa de criança aqui, bem cara, por sinal. E na hora eu fiquei muito revoltada, porque eu pedi as coisas pra ele, ele me olhava, não me dava. Eu tive que entrar na justiça pra ele poder dar algum dinheiro, e mesmo assim demorou mais de 2 anos pra ele poder me dar algum valor. Em 2 anos eu tive que me virar sozinha praticamente. E eu fiquei muito revoltada, porque eu sabia que não tinha sido ele que comprou. Mais revoltada ainda em saber que outras pessoas tiveram que comprar roupa pro filho dele, porque ele não tinha capacidade de correr atrás para comprar. E quando eu perguntei quem foi que deu a roupa, ele falou: foi fulana de tal.
E aí na hora eu senti uma raiva dele, não dela, porque eu não tenho nada contra ela. Até depois a gente ficou amiga e tal. E eu falei que eu não tenho nada contra ela. Ela ficou com ele quando eu tava com ele. Ela vinha aqui na minha casa, ela sabia que eu morava com ele. E mesmo assim ela fez a escolha dela, de se envolver com ele. Mas eu fiquei com muita raiva dele, por ele se prestar a esse papel. E quando ele me entregou as sacolas de roupa, eu fiquei com tanta raiva que eu peguei as sacolas de roupa assim e joguei com tudo em cima do sofá. E na hora que eu joguei as sacolas, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Falou, ó, tá aí, filha, as roupas que você me pediu pro Baruque. E naquela hora, nossa, naquela hora, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E só tinha que agradecer. Porque Deus, ele cuida da gente nos detalhes. Ele usa os nossos inimigos para nos abençoar. E naquele momento eu fui lá, peguei as sacolas que eu tinha jogado e agradeci. Agradeci a ele e pedi para ele agradecer a ela por estar abençoando meu filho, que ele estava precisando mesmo. E foi uma provisão. Então nesse período eu tive várias experiências com Deus na questão de cuidado. Ele não deixou nada faltar. Foi um momento difícil, sofrido, mas que eu tive grandes experiências. E agradeço muito a Deus por esse período. Mas que é um período que eu não desejo para ninguém. É uma situação que eu não desejo para mulher nenhuma. Porque é muita humilhação. Muita humilhação. Você ter que pedir, implorar para alguém fazer alguma coisa para o próprio filho. Então aquilo me feriu muito. E eu prometi para mim mesma que eu jamais ia me submeter novamente a uma situação como essa. Prometi que eu ia me amar, que eu ia me respeitar e que eu ia fazer escolhas diferentes. Já que a primeira escolha que eu fiz não foi tão sábia. Mas é aquilo, a gente nunca conhece as pessoas de verdade. A gente só conhece as pessoas de verdade quando a gente passa por uma situação de precisar daquela pessoa. Porque quando a gente tá junto, a gente faz o que a gente pode pra ajudar a pessoa, pra ver a pessoa bem, que a gente gosta daquela pessoa. Mas quando você fica num papel de precisar daquela pessoa, a pessoa te humilha, a pessoa te despreza, a pessoa faz o que pode porque está ferida e quer te ferir também. Então, passei por situações muito difíceis, muito dolorosas, mas que eu levo lições para o resto da minha vida inteira. Que eu consegui amadurecer nesse período. Eu me tornei hoje a mulher que eu sou por essas dificuldades que eu passei. Então, se você hoje está num relacionamento abusivo, um relacionamento que você só dá e não recebe, que você se contenta com pouco, que você se ilude com palavras e declarações de amor, mas que no dia a dia você sabe que não é bem assim. Então saia enquanto é tempo. Não espere chegar numa situação que eu cheguei, que eu fiquei totalmente abandonada, totalmente humilhada, totalmente sem perspectiva nenhuma. Destruiu a minha autoestima, destruiu o meu psicológico. Mas Deus foi tão bom que Ele me resgatou, me restaurou, me deu uma segunda chance e me prometeu grandes coisas. Então hoje fazem 5 anos que eu me separei, fazem 5 anos que eu estou esperando em Deus e fazem 5 anos que eu aprendi a me amar, a me respeitar e a não permitir nunca mais que ninguém entre mais na minha vida, destrua de novo os meus sonhos, porque eu aprendi quem eu sou através do amor de Deus. Se você tiver num relacionamento desse nível, com falta de respeito, com traição, que a pessoa acha que você sempre vai perdoar, saia enquanto é tempo. Não permita que ele destrua a sua vida, nem seu emocional.
porque não vale a pena. A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar e precisamos entender que Deus, ele sempre quer o melhor para nós e ele não vai dar menos do que nós merecemos. Nós somos mulheres fortes, nós resistimos e não desistimos nunca. Então que a gente possa se amar sempre, se respeitar e nunca mais aceitar menos do que merecemos. Que Deus abençoe sua vida e que um pouquinho da minha história que eu contei para você possa te edificar, possa te ajudar, possa te abençoar. Tá bom? Pode contar comigo no que vocês precisarem. Eu vou deixar aqui meu contato, se vocês quiserem conversar, tiver com qualquer dificuldade, pode contar comigo que eu estou aqui para nos ajudar. Vamos nos ajudar, vamos nos amar. Porque Deus, ele nos ama e diz para nós que nós somos preciosas. Então, que nós não aceitamos menos do que isso. Beijo, fica com Deus. Tchau.